Então, meus irmãos, nesta série, O Direito de Crer, Liberdade de Consciência na Religião, nós vamos estudar hoje dois aspectos. Liberdade, como é que o Senhor nos dá? Que tipo de liberdade nós temos, tanto no contexto de igreja, quanto no contexto de nação. Quando nós falamos de nação, estamos falando de liberdade civil. Eu queria só reforçar que é este livro aqui que nós estamos estudando. Liberdade de Consciência na Religião, de Alonso Jones. Então, no primeiro vídeo aqui da série, eu explico claramente qual foi o contexto, né, de 1888 que levou Alonso Jones a escrever não apenas esse livro aqui, na verdade, ele é uma forma resumida de um folheto, ele chama de folheto, mas é um folheto de 150 a 160 páginas, por aí. Riquíssimo. Os livros de Alonso Jones, quando ele escrevia, geralmente eram de 700 a 800 páginas. Creio que seja por isso que ele chama esta obra de folheto. E que é o único registro que tem do que ele pregou sobre liberdade de consciência na religião, liberdade religiosa, em 1888. E ressalto ainda, muito importante, que a compreensão de tudo que estava acontecendo em Minneapolis, quanto à rejeição do que Ellen White, Waggoner e Jones levaram ali, na Conferência Geral de 88, tudo isso tinha a influência fortíssima também da rejeição da mensagem da liberdade de consciência. E ressalto, mais uma vez, que em dezembro de 1800, a Conferência de Minneapolis iniciou em outubro de 88, terminou no dia 4 de novembro, um domingo. Alonso Jones faz, durante esse período todo, uma série de mensagens, de pregações, tanto no tabernáculo, que comportava mais de 3.000, em média 3.300 pessoas sentadas, e também em outros locais. E logo em dezembro ele viaja para Nova York para defender a liberdade religiosa no Congresso, no Senado norte-americano, porque eles estavam para aprovar uma lei dominical e que obrigaria todas, sem exceção, todas as pessoas a trabalharem em 6 dias da semana, até mesmo no sábado, e adorarem e pararem, pausarem no domingo. E foi a partir depois da pregação de Jones no Senado norte-americano que a lei, o decreto do senador Blair, a lei dele não passou e não houve um decreto naquele momento. E o Senhor Deus é maravilhoso. Por que o decreto não ocorreu naquele momento? O povo não estava preparado. O povo havia rejeitado a mensagem que os prepararia para os últimos momentos da história. A gente sabe que o decreto dominical, ele não é o fim, mas ele é um indicativo de que em breve já não haverá mais, nossas orações não poderão mais ser enviadas para o Santíssimo, porque a porta da graça se fechou. Então, dito isso, nós vamos agora avançar para o nosso estudo de hoje, liberdade religiosa na igreja. Vamos lá. Nós já estudamos que, com base no fundamento original, nas condições originais. Quando a gente fala em fundamento original, condições originais, é como o Senhor Jesus Cristo instituiu no princípio, tá bom? Nas experiências, com base nas experiências atuais e nos ensinamentos e nas obras de Jesus, a liberdade religiosa se manteve a mesma liberdade perfeita, verdadeira. Nós já sabemos disso.
Agora, muita atenção. Como foi então com os apóstolos e os primeiros cristãos quando eles saíram para pregar o evangelho depois que Cristo voltou para o céu? Então vamos analisar. Para nós analisarmos isso, essa expressão, você recorda de já ter lido essa expressão nas Sagradas Escrituras? Se você tiver oportunidade, leia o capítulo 14 do livro de Romanos. É o que nós vamos estudar agora. Não todo ele, trechos dele. O capítulo 14 do livro de Romanos, ele traz essa expressão, aos fracos na fé. Vamos entender essa expressão no contexto de liberdade religiosa na igreja. A mais completa descrição deste assunto está no capítulo 14 de Romanos, começando com o primeiro versículo e indo até o 12º, do 1 ao 12. Primeiro, Romanos 14:1 começa assim: recebei o que é fraco na fé. Tudo bem? Quando uma pessoa é fraca na fé, é provável que ela não viva de forma tão justa e perfeita quanto você e eu consideremos. Tudo bem? Nas nossas balanças. Pode ser que nós consideremos alguma pessoa fraca na fé de acordo com aquilo que nós conhecemos. Isso se deve ao fato de que ela é fraca na fé. Ela está numa caminhada, assim como eu e você. Devemos reconhecer isso, ter compaixão e ser misericordiosos com um membro fraco. E o verso agora completo, o verso 1 completo, nos diz assim: recebei o que é fraco na fé, mas não para debates duvidosos. Meus irmãos, quando nós nos envolvemos em debates vãos, duvidosos, para fazer valer a nossa opinião, aquilo que nós cremos como ser a verdade, nós podemos estar prejudicando muitos fracos na fé. Embora a pessoa seja fraca na fé, é na fé que ela é fraca, na fé. E aquele que tem fé, por mais fraca que essa fé seja, é esta fé, mesmo fraca, que conecta a pessoa com a divindade. Essa fé, mesmo fraca, conecta a pessoa, né? Abre a porta para esta pessoa para a vida eterna. O Senhor Deus, queridos, nos deu uma porção de fé a cada um de nós. Lembra que a fé é um dom? E como um dom, nós podemos pedir que o Senhor Deus aumente a nossa fé? Pois bem, essa fé, mesmo fraca, como nós a consideramos, ela é a porta da vida eterna para essa pessoa. Essa fé vem de Deus, porque Ele é o doador da fé, Ele é a fonte da fé, e é essa fé, é essa fé que conecta a pessoa ao Senhor. Essa fé, embora seja fraca nessa pessoa, ela é digna, muita atenção, do respeito de Deus, do respeito divino, e ela é digna do respeito de todos no céu e na terra. Olha o que Lucas 6,36 nos diz. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a tônica de tudo o que nós viermos a fazer com relação ao próximo, porque quando a gente fala de liberdade de consciência na religião, a gente está falando de respeito ao próximo. Nós respeitamos a liberdade que Deus concedeu a ele de aceitar o certo, viver o certo e até mesmo de rejeitar a verdade. Então, qual é a tônica? Sede misericordiosos. É isso.
E a gente esquece disso muito facilmente, sob o argumento de que não estou defendendo a verdade. Muito cuidado. Portanto, nenhum homem, nenhum grupo de homens que já existiu ou existirá na Terra pode ter autoridade ou direito de julgar a fé ou a falta de fé de alguém, em qualquer grau que seja. Não tem, não dá, não pode. Ninguém tem esse direito. A fé é algo pessoal, totalmente entre aquele que tem a fé e o autor da fé. Não julgueis, para que não sejais julgados. Lucas 6,37. Se você tiver oportunidade, leia Lucas. Se você tem a Bíblia Legado, leia Lucas 6, junto com a Bíblia Legado, com os comentários de Ellen White. Maravilhoso. Então, não julgueis, para que não sejais julgados. A fé é uma dádiva de Deus e uma dádiva para o indivíduo. Jesus Cristo é tanto o autor quanto o consumador da fé. Sendo assim, é natural que jamais, por qualquer possibilidade legítima, alguém, a não ser Jesus Cristo, tenha qualquer autoridade, jurisdição ou direito em relação ao exercício da fé, que é o elemento vital da religião. Toda e qualquer religião, ela se fundamenta numa crença, numa fé. Até os ateus têm fé. E eles têm uma fé tão firme, né, que impressiona. Mas a jurisdição, a autoridade, direito, apenas uma pessoa tem em relação à fé, que é Cristo Jesus. Sendo Cristo tanto o autor quanto o consumador da fé, somente a Jesus, somente a Ele pertence a soberania e a jurisdição em todas as coisas relacionadas à fé e ao exercício da fé, que é a religião. Olha lá Romanos 14, 22, o que está escrito. Tens tu fé? É a pergunta que Deus nos faz. Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Não diante do pastor, não diante do presidente da associação, não diante do ancião, não diante de qualquer pessoa, nem diante da esposa ou do esposo, do filho ou da filha, do pai ou da mãe. Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Entende? Eu queria fazer esta reflexão que eu acho que é a reflexão mais bondosa, amorosa que Deus poderia ter deixado para nós. E que se essa reflexão não tocar o nosso coração, nada mais o fará. O que falta para muitos de nós que professamos a verdade presente, e essa expressão realmente nós precisamos ser muito cuidadosos com ela. Muitos dos que professam a verdade presente hoje se tornaram verdadeiramente legalistas, com um manto de santidade. Nós precisamos ter muito cuidado. Mas você sabe o que é uma cana machucada? Ela está machucada, ela está ferida, ela está fragilizada. Guarda essa palavra, fragilizada. Vamos refletir. Qual é a palavra de Deus a respeito de Cristo quando ele vier? Quando Cristo vier, o que é que o Senhor Deus disse como seria? Isaías 42, verso 3. Uma cana machucada ele não quebrará. Uma cana machucada ele não quebrará. Cristo não quebra. Grave isso. Cristo não quebrará a cana machucada, a cana que está frágil. Você já viu uma cana machucada? Algo a atingiu na lateral. O machucado é visível. Ela está quase pronta, quase está machucada ali, quase pronta para quebrar e tombar.
o menor toque do lado oposto faria com que ela se curvasse um pouco mais e quebrasse. Assim é. Essa é a imagem, o símbolo, a figura. Assim é com aquele que está fraco na fé. E em vez de dar um único sopro contra essa cana machucada, o que faria com que ela se curvasse demais e se quebrasse, toda pessoa deve tratá-la com ternura e procurar fortalecer a vida que ainda resta nela, para que aquele machucado possa ser superado, a fé sustentada e aumentada, e uma nova vida possa ser recebida e desfrutada. Veja bem o que é que o Senhor Deus espera que os seus representantes, eu e você, o que Ele espera que nós façamos, de que forma Ele espera que nós tratemos um fraco na fé, uma cana machucada. E o verso 3 de Isaías 42 nos diz: e o pavio que fumega, ele não apagará. Olha os dois símbolos perfeitos. A sabedoria de Deus é maravilhosa. Estes dois símbolos são importantíssimos para nós compreendermos. Agora vamos entendê-lo, este segundo símbolo. É verdade que o pavio é extremamente inflamável. Nós temos um fogão a lenha dentro da nossa casinha na roça. E o meu esposo, ele encontrou habilidade, né, o ponto de cuidar, ele e meus filhos, de manter a chama acesa. Mas tem um momento em que o pavio, né, ali a madeira, ela fica apenas fumegando. Ela não está, a chama já não está mais forte, vigorosa, mas está ali. A madeira, ela está fumegando. E naquele ponto, ela pode tanto entrar em ebulição novamente, se nós alimentarmos aquele fogo para que ele realmente cresça novamente, ou então, se nós não fizermos nada com ele, ou então nós não cuidarmos dele, ele apaga também com muita facilidade. Vamos agora entender isso aqui. É verdade que o pavio é extremamente inflamável. Mas, por outro lado, quando o pavio está apenas fumaçando, não é preciso muito para apagá-lo. É mesmo de um fósforo quando a gente acende, não é verdade? E quando ele está apagando? Embora o pavio seja talvez o mais facilmente inflamável, quando a chama está presente, ele também é o mais facilmente apagável quando a chama é mais fraca e está apenas fumaçando. E aquele que encontra no mundo alguém cuja fé é tão fraca, tão quase apagada, que é comparada apenas a um pavio fumegante, deve ser muito cuidadoso com essa pessoa. Vamos avançar. Para que não exerça sobre essa fé fraca nenhuma influência enfraquecedora, mais ainda que a deixe com menos vida e com menos esperança. Até mesmo um sopro deve ser apenas o sopro da vida e deve ser soprado com tanta ternura que fortaleça a fé fraca e faça daquele que a possui essa fé fraca, um vencedor. Eu tenho visto muitos líderes de igreja, muitas pessoas envolvidas em ministérios de sustento próprio. Essa mensagem é para todos, queridos. Líderes de igreja que alegam ter eu sou tal coisa, eu tenho tal título, eu sou tal autoridade dentro da igreja, e agem com tanta falta de amor com irmãos fracos na fé, tanta falta de misericórdia, com um espírito tão dessemelhante de Cristo, e essas pessoas estão sendo julgadas.
Não que eu esteja desejando o mal delas, não é isso. Mas se você que está assistindo essa mensagem agora, você não enviar essa reflexão para essas pessoas, talvez ela não tenha outra oportunidade. Compartilhe, na medida do possível, segundo o seu julgamento pessoal. Compartilhe com pessoas que estão à frente de ministérios, que estão envolvidas em ministérios e fazem parte da igreja organizada. Por quê? Porque perseguiram a Cristo, o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. Perseguiram, mataram, maltrataram e mataram, sob o argumento de que eu tenho o conhecimento, eu sou o líder. Total falta de compaixão e misericórdia daqueles que professavam a verdade presente. Entende? Então, o pavio fumegante ele não apagará. A cana quebrada, a cana machucada ele não quebrará. Se esses não forem os dois princípios, como nós lemos agora em Isaías 42, que sejam a tônica da nossa vida, nós vamos cometer muitos erros sob o argumento de defesa da verdade. E vamos destruir almas, como muitos têm feito. Deus o recebeu. Essa imagem maravilhosa de Cristo pegando a ovelhinha perdida, levando de volta. Essa imagem é isso o que o Senhor espera de mim e de você. Romanos 14, 1. Recebei o fraco, aquele que é fraco na fé. Suponhamos que o indivíduo não tenha o grau exato de fé que eu tenho. Analisa isso. Isso não me diz respeito. Entende? Porque eu não sou autor da fé. Ele não deve a fé dele a mim. Não deve o seu serviço a mim. Nem deve a você também. Nem a qualquer outro homem ou grupo de homens na terra. Ele tem fé em Jesus Cristo? Isso é o que importa. Sabia disso? Tenha o grau de fé que ele tenha, se ele tiver a fé em Cristo Jesus, é isso que importa. Porque essa modalidade de fé vai permitir que o Espírito Santo haja para que lhe conceda mais fé na sua caminhada. E quando ele tem, por mais fraca que seja, ele deve tudo a Deus. Tudo vem de Deus e a relação desta pessoa com isso é somente com Deus. E você e eu não temos nada a ver com isso, a não ser respeitar, incentivar e fortalecer essa fé. Romanos 14, verso 2. Um acredita que pode comer de tudo. Outro, que é fraco, come ervas. No verso 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Deus recebeu a todos. Mas de que forma o Senhor Deus o recebeu? Deus o recebeu pela sua fé. Mesmo que seja uma fé apenas como a força de uma cana machucada ou apenas como um pavio fumegante. Lembre-se de que Deus o recebeu por meio dessa fé. E Ele dará vida a essa fé, fará com que essa fé cresça e tornará o homem forte para a vida eterna. Entende? Romanos 14, 4. Quem é você que julga o servo alheio? Quem é você que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Quem é você que julga o servo de Deus? Para Deus ele está em pé ou cai. Eu não sou o mestre dele, nem você é o mestre de qualquer pessoa. Mateus 23, verso 8 diz assim: um só é o vosso mestre, Cristo, e todos vós sois irmãos, e não mestres uns dos outros.
Que assim seja, sempre, sempre um só mestre. Então, somos devedores apenas a este mestre. Quem é você que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Tudo que o indivíduo que tem fé em Cristo deve, tudo que ele deve, por causa dessa fé, ele deve somente a Cristo. Ele está sujeito somente a Cristo. Deve somente a Jesus seu serviço, sua vida, seu tudo. E qual é o nosso lugar? O meu e o seu lugar? É sermos cooperadores de sua alegria e não juízes de sua fé. Cooperadores da alegria deste irmão, desta pessoa, e não juízes de sua fé. Essa pessoa, ela é filha de Deus e será guardada pelo Senhor de acordo com a sua fé. Pois lemos estritamente em conexão a isso. O que é que nós lemos? Ele será sustentado, pois Deus é poderoso para fazê-lo permanecer de pé. Ele é devedor somente a Deus. Cristo é o seu mestre. E somente o Senhor Deus é poderoso para fazê-lo permanecer de pé. A nossa parte é amá-lo, ajudá-lo, fortalecê-lo, para que ele cresça na fé. E essa ainda é a mesma verdadeira liberdade religiosa que estamos estudando desde o início. Mas aqui é a liberdade religiosa das outras pessoas. Entende? Estamos tratando da liberdade do nosso próximo. É bastante fácil para cada homem exigir a liberdade religiosa para si mesmo. É ou não é? Todos estão sempre prontos para fazer isso. Mas são muito poucos os que exigem liberdade religiosa para outras pessoas. Nós nos acostumamos, nós fomos treinados, na verdade, para exigirmos muito para nós mesmos e pesarmos nas nossas balanças, sentarmos como juízes em um tribunal e julgarmos nosso próximo, nosso irmão, que é mais fraco na fé. Cuidado. O capítulo 14 de Romanos nos ensina a reconhecer e a ser eternamente fiéis à liberdade religiosa das outras pessoas. E é eternamente verdadeiro que todo aquele que não reconhece, que não é fiel à liberdade religiosa das outras pessoas, não reconhece que não é fiel à liberdade religiosa para si mesmo, como a liberdade religiosa deve ser de fato, na verdade, como nós temos estudado aqui. Ele não conhece. Aquele que julga e que condena o seu irmão com relação à sua fé, aquilo que ele crê ou deixa de crer, não conhece o que é a verdadeira liberdade religiosa. Então, dito isso, analisando esse contexto de liberdade religiosa, nós vamos agora entrar na liberdade religiosa voltado para a nação. De que forma isso se liga, tudo isso que nós estamos estudando, se liga agora ao poder civil. Depois de deixar claro no capítulo 14 de Romanos sobre a liberdade religiosa das outras pessoas e a importância de que todas as pessoas reconheçam isso, agora vamos abordar o pensamento e a importância de quê? Vamos voltar um pouquinho para Romanos 13. Autoridades superiores, Romanos 13, 1. Então, nós vamos abordar o pensamento e a importância das autoridades superiores reconhecerem e respeitarem a liberdade religiosa. Vamos entender no está escrito, Romanos 14, 5. Um homem considera um dia mais importante do que o outro. Outro considera todos os dias iguais. Agora vamos à última parte do verso. Que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente.
Isso é liberdade religiosa na nação. Vamos entender melhor com relação a um dia de guarda em relação à observância forçada do sábado. Tudo bem? Vamos lá. Isso toca em uma questão que está presente em todos os lugares hoje em dia. A questão de obrigar as pessoas a guardar um determinado dia e de uma determinada maneira. Mas na questão da guarda de um dia, da consideração de um dia acima de outro, Deus diz a todas as pessoas: olhe só, o que o Senhor Deus nos diz com relação à consideração obrigando o outro de um dia em relação ao outro? Que cada um, Romanos 14:5, que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Verso 6, aquele que considera o dia, considera-o para o Senhor. E aquele que não considera o dia, não considera para o Senhor. Vamos entender melhor? Uma vez que a observância de um dia é uma questão que pertence a Deus e está entre Deus, a fé e a consciência do indivíduo, qualquer observância de um sábado ou dia de descanso imposta por lei, queridos, muita atenção, imposto por lei, por estatuto, pela polícia, pelo juiz, pelo tribunal, pelo processo, é uma invasão da jurisdição de Deus e do reino da fé e da consciência em primeiro lugar. E em segundo lugar, isso não é a guarda de um dia e nunca poderá ser. Queridos, mesmo que fosse o sábado do 7º dia, como está ali no Decálogo, 4º mandamento, que ele fosse imposto por lei, pela polícia, pelo tribunal, mesmo que fosse, não viria de Deus. Entende? Isso precisa ficar muito claro. A guarda de um dia, a guarda de um sábado ou de um dia de descanso pertence somente a Deus. É a consciência livre que vai decidir. E ao relacionamento entre Deus e a fé e a consciência individuais. Deus designou um dia, isso é verdade. E ele exorta todas as pessoas a guardarem esse dia. Isso é verdade também. Mas na liberdade original, com a qual o Senhor Deus criou o homem, qualquer homem é livre para escolher não fazer isso. Assim como ele é livre para escolher não acreditar na palavra de Deus. E quando qualquer homem decide não respeitar o dia que Deus designou, sua responsabilidade por isso é somente com Deus e não com qualquer homem, com qualquer grupo de homens, com qualquer legislador ou com qualquer tribunal na terra. Portanto, pela palavra de Deus, toda essa campanha que abrange toda a terra, sim, abrange toda a cristandade, está buscando leis, mais e mais leis, para obrigar a guarda de um dia, e nós estamos percebendo esta movimentação claramente atualmente para isso, seja domingo ou seja qualquer outro dia, mesmo que seja o dia de sábado que foi designado por Deus, é uma inversão direta da jurisdição de Deus e do reino da fé e da consciência. E deve ser repudiada por todo cristão. Por todo aquele que respeita a soberania de Deus e a liberdade de fé e de consciência. Deve ser repudiada. Qualquer lei que obrigue a guarda de um dia, mesmo que seja o sábado. O serviço a Deus deve ser escolhido para ser verdadeiro e aceitável ao Senhor. Quando não é escolhido livremente e é forçado, esse serviço obrigatório e sob coerção é apenas pecado, mesmo que seja obrigado por lei para guardar o sábado. É pecado, porque o serviço a Deus é escolhido, livre, como expressou um dos principais historiadores da igreja. A verdade em si
forçada contra o homem sem ser por seu próprio poder de escolha, torna-se falsa. A verdade, quando é que a verdade se torna falsa? Quando ela é forçada para ir contra a sua liberdade de escolha. Isso foi Neander, ele é um historiador e escreveu na História Geral da Religião Cristã. Portanto, a verdade não pode ser forçada aos homens. Para que seja para os homens a verdade que realmente ela é, a fim de que ela seja a verdade que ela realmente é, ela deve ser recebida como uma escolha pessoal feita livremente. E como os homens simplesmente não podem ser forçados a obedecer à verdade, também não deveriam ser forçados a obedecer mentiras. E nós seremos, por lei, obrigados, muito em breve, obrigados a aceitar uma mentira, um dia falso, por lei. Então vamos lá. Então vamos no nosso primeiro estudo, nós definimos o que é religião. Então vamos relembrar qual é a definição de religião. Religião é o dever que nós temos para com o nosso Criador e a maneira que nós vamos cumprir esse dever. Isso é religião. Com base nas escrituras e nos princípios divinos que nós estudamos, é evidente que quando qualquer nação, qualquer estado, qualquer povo ou governo se coloca entre o homem e Deus e se compromete a decidir sobre a questão da religião e da fé, Estado e religião não se unem. Mas quando o Estado, o governo ou qualquer autoridade se coloca entre Deus e a pessoa para decidir sobre a questão da religião e da fé e pretende, então, impor ao homem, contra sua própria escolha, o que alguns homens dizem que deve ser a religião reconhecida, isso não é religião de forma alguma. Isso é pecado, isso é iniquidade. Então, mesmo que eles pretendam que essa seja a religião correta, digamos que por decreto, o decreto por lei vai ser para que todos no planeta tenham a mesma religião dos adventistas do sétimo dia e guardem o sábado. Mesmo que eles pretendam que essa seja a religião correta, a religião cristã, ainda assim, quando ela é imposta aos homens, ela é destruída como religião cristã. Ela deixa de ser. Por meio de tais procedimentos. Que procedimentos são esses? Coerção, obrigar, coagir. Os homens, por meio destes procedimentos de forçar, os homens são separados de Deus e um grupo de indivíduos interpôs-se entre o homem e Deus, excluindo o Senhor Deus e exigindo que os homens prestem obediência ao proclamarem, ao que proclamam, esses homens proclamam ser a fé. Então, olha só. O que isso, esse trechinho aí em verdinho, musgo, está nos dizendo? Que quando os homens, eles forçam outros a obedecerem a religião correta, segundo o conceito destes homens, os homens, as pessoas são separadas de Deus. E um grupo de pessoas que tomou essa decisão de coagir, inibir, forçar, esse grupo de pessoas, ao fazerem isso, eles excluem o Senhor Deus e exigem que as pessoas obedeçam ao que este grupo de homens entendem, advogam e proclamam ser a verdadeira fé. Não se trata mais de possuir fé. Não se trata mais de possuir fé em si próprio, na presença de Deus, que nós somos devedores, prestadores de contas apenas a Deus. Não se trata mais disso, mas sim de depositar a sua fé em um coletivo de indivíduos perante um governo.
Viu como mudou totalmente? Então, vamos compreender como isso se deu na história? Vamos compreender a história. Todas as nações, é uma pergunta, todas as nações e todos os governos, desde Nimrod até agora, não tentaram obrigar as pessoas a serem religiosas? Analise bem. Uma segunda pergunta. Mas será que essas pessoas se tornaram religiosas através da imposição? Em todos os casos, isso só aumentou a iniquidade e foi pura vaidade do começo ao fim. Todas as vezes em que há uma imposição que atropela, oprime, sufoca a liberdade de escolha, de consciência da pessoa, isso é vaidade. E quando o cristianismo veio ao mundo, nascido na liberdade religiosa, quando ele veio ao mundo e pregou a liberdade religiosa ao mundo, e então se apostataram, a consequência disso trouxe, sabe o quê? A idade das trevas e o grande poder do papado, e a religião forçada novamente. Então, quando veio ali o paganismo e tudo mais, e o cristianismo, na verdade, começou a crescer e crescer e crescer, depois da vinda de Cristo, apóstolos, pregação do evangelho em todo o mundo, liberdade, aí vem Constantino e aceita a religião cristã, se batiza, e a religião cristã começa a ficar famosa, começa a ser admirada, reconhecida. Aí vem, novamente, a imposição da religião nas mãos do papado. Religião forçada, tudo de novo. E quando, na Idade das Trevas, o papado dominou toda a Europa e ele ditou a fé e obrigou todos a serem religiosos segundo os conceitos dele, o que foi que isso trouxe? Trouxe o pior sistema de iniquidade e o mal mais difundido que já existiu na Terra, com as vestes de cristianismo. Entende? Então, qual é o fundamento da liberdade americana? Por que nós não somos brasileiros? Por que a gente vai falar sobre liberdade americana? Porque, queridos, a única nação na Terra que tem os princípios da liberdade de consciência claramente expressos e defendidos com a própria vida é a nação americana. E é de lá que vai vir a opressão. Vamos entender, então. Os Estados Unidos foram fundados com base em princípios extraídos das lições de toda a história das eras anteriores. Olha, e acima de tudo, com base no princípio da liberdade religiosa, de que a religião ou o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumpri-lo, isso é religião, só podem ser orientados pela razão e pela convicção individuais e não pela força e pela violência. E, portanto, todos os homens têm o mesmo direito ao livre exercício da religião de acordo com os ditames da sua consciência. Isso está expresso na Constituição americana. Mas isso vai ser mudado por lei. Então, vamos avançar. Julgar por nós mesmos e praticar os princípios da religião de acordo com os ditames de nossa própria consciência é um direito inalienável, previsto na Constituição americana e defendido em várias constituições de vários países. Mas nenhuma é como a Constituição americana, que preserva a liberdade do indivíduo em todos os aspectos. Então, é um direito inalienável que, de acordo com os princípios sobre os quais o Evangelho foi propagado pela primeira vez, a reforma né? A reforma protestante contra o papado foi levada posteriormente, nunca poderá ser transferido para outra pessoa. É um direito inalienável.
Eu não posso abrir mão da minha liberdade, não. A minha liberdade eu dou para que tal pessoa exerça a liberdade no meu, exerça o juízo, a liberdade em meu lugar. Não existe isso, é inalienável. Foi isso que disseram nossos pais que fundaram a nação americana. Quem está falando isso daí é Alonso Jones, ele é americano, por isso ele está falando nossos pais da nação americana. E por causa disso, eles incluíram na lei fundamental a suprema cláusula que, olha o que está lá, nenhum teste religioso jamais será exigido como qualificação para um cargo ou função pública no governo. Ou seja, separação entre religião, fé e governo, Estado. Tudo bem? Então vamos lá. Isso o Congresso não fará isso. Então, com relação a isso, o que vem como consequência? O Congresso não fará nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo seu livre exercício. Não será feito pelo Congresso. Um outro ponto. O governo dos Estados Unidos não é, em nenhum sentido, fundado na religião cristã. Entende isso? Ali, a Constituição americana possui princípios que são os mesmos princípios da religião cristã, que são os princípios de liberdade. Mas não tem nada de religião cristã e de nenhuma outra religião escrito ou registrado, advogado ali na Constituição americana. E essa é a liberdade religiosa. Então, aqui ele cita Washington, Jefferson, Madison e seus nobres companheiros que lançaram os alicerces dessa poderosa nação, lançaram este alicerce firmemente sobre a rocha eterna da verdadeira liberdade religiosa. E isso em vista das lições extraídas da evidência presente em toda a história. Resumindo, a Constituição, por que nós estamos analisando a Constituição norte-americana? Porque ela será alterada. Então, nós precisamos compreender os princípios desta Constituição, aonde estão os alicerces. Está aqui. A Constituição americana ela foi fundada nos alicerces da liberdade de consciência, na religião, no governo, civil, tudo. E essa Constituição, as pessoas que elaboraram a Constituição, elas analisaram os fatos históricos anteriores todos para evitar que a liberdade fosse colocada em risco. Então, a Constituição americana, ela protege, ela é um escudo protetor da liberdade de consciência. Do jeito que ela está, hoje, ela vai mudar. E agora, depois desta nação ter continuado assim por mais de 100 anos e ter sido uma bênção para o mundo, no esclarecimento das nações e de toda a humanidade sobre os princípios da liberdade, os princípios da justiça e do direito, digo que quando, diante de tudo isso, os homens, à frente da igreja e no alto escalão da nação, fecham os olhos, olha só, olha aqui, os homens que estão à frente da igreja, unindo-se ao alto escalão da nação, quando esses homens fecham os olhos e dão as costas a todas essas lições da história e de forma deliberada, por vontade própria, tomam rumo para fazer com que essa nação da liberdade retorne ao antigo caminho do despotismo, da opressão religiosa, isso está além de qualquer poder de compreensão. Então, se está além do poder de compreensão, nós entendemos que é o inimigo manipulando, e é isso que ele vai fazer. As pessoas que são líderes da religião e que estão no alto escalão da nação, do governo, religião e Estado, dar-se-ão as mãos e o resultado será o que nós já conhecemos que vai acontecer, a imposição de um decreto. Abramos os olhos e vejamos as coisas como elas são, à luz da verdade como Deus a concedeu. Reconheçamos Deus em seu verdadeiro lugar e a liberdade que Ele concedeu a cada alma. E lembremos-nos sempre, em nome de todas as pessoas,
dessa carta da liberdade, a carta de liberdade religiosa dada por Deus. Onde está a carta de liberdade religiosa dada por Deus? Romanos capítulo 14, mas em especial, verso 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quem é você, no verso 4, que julga o servo alheio para o seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai. O que eu gostaria de conversar com vocês aqui? Nós que estamos aqui e que professamos a verdade presente, se nós não mudarmos muitos dos nossos conceitos errôneos, nós somos muito fáceis em julgar uma pessoa da nossa própria fé. Somos muito rápidos em fazer isso. E nos achamos no direito de fazê-lo, porque nós julgamos que nós sabemos mais do que ele, que eles são fracos na fé. Então, meus irmãos, se nós não mudarmos este nosso modo de pensar, depois de tudo isso que nós estamos estudando aqui nessa série Liberdade, o direito de crer, nós temos o direito de crer. Se nós não mudarmos, nós seremos perseguidores dos nossos irmãos quando o decreto vier. Quando essa legislação de liberdade americana ela for alterada por lei. Quando ela for alterada e imposta a todos nós por lei. Então, muito cuidado, porque você mesmo que está assistindo esse vídeo aqui pode se tornar um dos maiores perseguidores dos filhos de Deus. Busquemos sempre o verdadeiro caminho do amor de Deus, derramado no coração de todas as pessoas do mundo, procurando por todos os meios de bondade amorosa e longanimidade, representar verdadeiramente aquele que introduziu o cristianismo no mundo com a palavra de ordem divina. Na terra, paz e boa vontade para com os homens. E assim ser verdadeiros representantes da verdadeira liberdade religiosa. É só assim que seremos. Paz na terra e boa vontade para com os homens. É isso que o Senhor espera de mim e de você com relação à liberdade religiosa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, obrigada por tanta luz. Obrigada pelo entendimento de que nós não podemos nos arrogar o direito de sermos juízes dos nossos irmãos. Não passamos de pó, Senhor. Somos verdadeiramente pó. Não somos nada. E ajuda-nos a nos prepararmos para sermos longânimos, misericordiosos, amorosos e bondosos para com nossos irmãos, aqueles que são fracos na fé. Obrigada por ser o nosso Deus e por nos dar tanto, Pai, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos parar a gravação.